Fala comigo, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Bruxo Sportcast. O convidado de hoje, aumenta a tela. Ele não vai caber aqui, não. Quantos quilos você tá? 126. 126 quilos. A criança aqui, viu, gente? Então, entrevistado de hoje, eu vou falar o nome dele. Já em seguida, vai falar quem que é. O Eldrin Hulk. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para somar, como sempre. E é isso aí. Valeu, bicho. Muito obrigado por você ter aparecido aqui, tá? Pelo convite. Eu ter feito o convite pra você ter aceitado. Boa, conversamos lá na academia, né? Bateu um papo rápido. Falou, aceito, bruxo. Você caladão lá, grandão. Eu falei, não, esse cara é gente boa. Vamos lá. Muito obrigado mais uma vez, viu? Nada, essa disposição. Hulk, quem é você? Fala pra gente aí. Cara, o Eldrin Hulk. Eu sou um cara muito tranquilo. Cara da paz que descobriu um amor pelo bodybuilding muito cedo. Né? Eu passei a amar esse esporte muito cedo, sem muita pretensão, só admirando o que as transformações que o bodybuilding me proporcionou. Né? Então, apesar de trabalhar em outras áreas, o bodybuilding sempre esteve na minha vida. Eu estou há 33 anos aí, né? Na musculação aí, nesse esporte, ralando, levantando ferro, e faço isso, né, como estilo de vida. E aí acabou que o resto foi sendo acrescentado com o tempo. Pô, tem história, tem? Tem muitas histórias. Vou passar umas fotos. Será que você tem essa história mesmo? Será que você é esse cara bom mesmo? Vamos ver? Vamos ver, cara. De repente. Vamos ver, né, pessoal? Olha o tamanho do homem aí. Vai vendo aí, pessoal. E aí, fala um pouquinho dessa foto aí. Cara, isso aí foi uma apresentação que a gente fez na academia. Só tem cavalo aí, ó. O Formiga, o Léo, o Ciborgue. O Ciborgue, acho que ele tá em Goiânia agora. A gente fez um treininho pesado aí com essa galera. E é daquele estilo, estilo old school. Só tem velho no esporte aí, ó. É isso aí. Sem história triste. Tá velha guarda. Nossa, bem... Puxa, que linha, cara. Isso aí foi Foi quando isso aí? Esse aí foi um campeonato brasileiro de 2018. Você tá com quantos quilos aí? Aí eu tava com... Acho que eu tava com 112 quilos, mais ou menos. 112 quilos? Caramba, velho. Mais ou menos isso aí. Caramba. Isso aí foi uma transformação. E até montaram para mim, me mandaram. Isso aí, das minhas competições iniciais de 2011, né? Já treinava por... Essa época de 2011 eu ainda surfava ainda. Ó. Ainda tinha prancha que cabia ainda. Cabia. Você estava com quantos anos ali em 2011? Em 2011? Eu tava com, acho que 32 anos. 31, 32 anos. Você tá com quantos anos hoje? Hoje eu tô com 46. Que é isso, cara? Hoje eu tô com 46. Tem história aí. 2016. Bacana. Esse aí foi acho que o brasileiro, se não me engano, de 2016. Essa foto aí, acho que foi o Nelson que tirou, e ficou muito boa essa foto. Foi aqui em BH esse brasileiro? Não, esse brasileiro foi em São Paulo. E esse brasileiro, inclusive, foi o primeiro brasileiro do Rafael Brandão. O que ele competiu na sênior. Ele estava competindo na júnior. Esse ano ele passou para sênior. E foi o ano, acho que, se eu não me engano, foi o que ele se profissionalizou. Peraí, foi que ano? Foi 17? 16. 16, né? Ele subiu na júnior e ele subiu na sênior. Nesse ano aí também. Subiu na júnior e na sênior. Legal. Esse aí Marcão, né? É o irmão do esporte aí, ó. Tava grande também. Juggernaut. A gente fazia uns treinos sinistros na primeira academia dele, ali na Prudente, né? Gostava de fazer uns treinos de perna lá. E old school. Minha história é sempre old school. Eu sempre me dei bem com o pessoal mais old school mesmo. Sem história triste também. Isso aí a gente pegava pesado. É um parceiro de treino, amigaço. Cara, você só vê o Marcão rindo. Cara do bem mesmo. Gente boa demais. Falam bem dele, falam bem. Já vi muita gente. Essa aí foi uma transformaçãozinha que eu montei para mostrar pro pessoal o que é um off-season. E aí eu tava na foto da esquerda, eu tava com 142 quilos. 142 você chegou? 142. Você tem quanto de altura? Eu tenho 1,78. 77, 78. O esporte diminui a gente um pouquinho quando vai ficar mais pesado, né? Então bate um 7,5, 7. Tava grande pra caramba. E ali você chegou com quantos ali? Aqui eu cheguei com essa média também. Eu chegava essa média de 112. Você perdia uns 25 quilos, mais ou menos? Cara, eu sempre fui de fazer uma dieta muito apertada. Porque eu sempre valorizei. Campeonato, eu sempre valorizei qualidade. Esse tipo de off,
eu já há muitos anos eu não faço mais. Porque... O off antigamente é diferente do de hoje, né? Porque o off, assim, ele justifica esse tipo de off, você ficar mais retidão, assim, se você quer mudar de categoria. E eu comecei na categoria de 95. Eu já comecei subindo na 95. Porque o meu peso sempre foi alto, eu sempre tive facilidade de ganhar massa muscular. Certo. Então, aí eu queria subir de categoria, porque se tiraram a 95. Aí eu tinha duas opções, ou eu baixava para 90 ou eu ia para 100. A 95 só foi voltar, se eu não me engano, já anos depois, mais de 10 anos depois. Aí eu tinha dessas duas opções. Que no caso seria hoje uma 212 quase. Seria a 212, seria o equivalente a 212, que era subir de categoria. Certo. Aí foi o que eu fiz, eu sempre valorizo, uma coisa que eu sempre falo para meus atletas, o pessoal que treina comigo, que é, músculo custa caro. Então, eu sempre valorizei o músculo. Né? Então, eu preferi aumentar a massa muscular do que fazer aquele sacrifício para diminuir a massa muscular. Né? Então, eu sempre valorizei muito. Aí, esse tipo de off aí eu ainda acho necessário. Né? Mas tem que ser muito bem controlado. Estratégia, né? Estratégia. Cada um é cada um também. Tem o momento certo. Cada um é cada um. Tem a estrutura, tem o psicológico. Demais. Cara, você lutar contra o seu corpo ele não quer ser pesado. Então, quando você começa a mudar de categoria, você aumentar 5 quilos de massa muscular ali, você está meio que brigando contra a natureza. Sim. Então, muita coisa vai acontecer. Você vai ter por exemplo, alguns colaterais de um obeso. Acordar sem fôlego no meio da noite. Por isso que isso tudo tem que ser controlado até onde dá para fazer e até onde está fugindo, né, da segurança ali, da saúde. Então, é um off bem criterioso aí, que não tem outro caminho. Se você quer transformar seu corpo, você tem que pagar esse preço. E detalhe também, né? Isso também tem uma coisa que você tem que refrisar. Isso é para um cara que já tem experiência, já tem anos, igual você. Se pegar um cara que tem 2 anos de treino, 3 no máximo, também provável não. Isso aí não é para quem está começando. Né? Quem está começando, ele tem muita estrada para ele correr até ele chegar no limite dele. Isso aí realmente é para quem já tem experiência, já conhece muito bem seu corpo, já tem um acompanhamento, já tem ali um círculo de amizade, de informação ali, de pessoas que já passaram por esse caminho, né? Tem todo um processo ali que vai te dar uma segurança, você saber que aquilo ali não é um bicho de 7 cabeças, mas que existe sacrifício. Agora, não é um negócio para você começar. Eu já vou começar agora para bater. Eu tenho 80 quilos, eu quero bater 120. E eu vou começar. Não. Exatamente. Perfeito. Boa explicação. Perfeito. Próximo. Foi legal essa foto, hein? Essa aí foi legal. Se for um mineiro. Top 1, categoria sênior. Tá escrito ali, acima de 100. Sênior acima de 100 quilos. Sei. Acho que foi 2016 esse aí também. Foi mineiro 2016. Cara, você tem uma linha muito trabalhada. Eu sempre me preocupei muito com isso. Simetria sua é muito... Eu sempre trabalhei, foi todos os grupos musculares, para crescer tudo, né? Isso aí é uma preocupação, né? Que esse esporte, eu sempre tive de forma natural, mas que acabou que virou, tanto que naturalmente eu acabei virando atleta, não foi um negócio de imposição, mas que eu sempre trabalhar todos os grupos musculares. O que eu tinha facilidade, eu trabalhava bem, e o que eu não tinha facilidade, eu trabalhava mais. Né? Que sempre a gente tem um que é mais fácil. Então, sempre trabalhei bem dorsal. Legal. Sempre o braço sempre foi uma genética também. Agora, uma coisa que é prioridade para todo fisiculturista pesado é perna. Ali não interessa se você tem genética, se você não tem, você tem que moer ela sempre. E eu, né? Quando você encontra um desafio, você tem 2 opções. Ou você desiste, porque aquilo ali é muito grande, por exemplo, para você, ou você passa a gostar do desafio. Então, o treino de perna entrou nessa segunda opção, que é um negócio que sabia que exigia. Eu lembro uma vez que tem uma história que eu vou contar até do Gleicinho, tem muita história, muita lembrança do Gleicinho, que ele sempre Quem não conhece o Gleison, né? Quem não conhece o Gleison? Eu lembro uma vez que eu falei para ele que eu subi num campeonato, tal, o que aconteceu, e eu fiz a avaliação junto com ele. Aí ele virou para mim, ele me perguntou, e aí, o que você vai melhorar para o próximo campeonato? Eu falei para ele, cara, eu vou pegar pesado em perna agora, eu quero mais perna. E destaca, né, cara? Não tem jeito. Ele simplesmente virou para mim, deu aquela risadinha e falou assim, boa sorte.
Nossa. Já sabia o que era o sacrifício. Então, todo atleta pesado sabe o preço que tem que pagar para você construir o shape completo, principalmente para treinar a perna. Então, foi um dos treinos que eu mais me apaixonei. Eu fico um tempo sem treinar, por algum motivo, viajando, férias. Agora mesmo eu estava levando atleta para o Brasileiro semana passada, fiquei uns dias sem treinar. Eu só me permiti começar a treinar quando eu estava com um corpo bom para fazer o primeiro treino de perna. Sempre começo pela perna. Sempre começo meus treinos pela perna, porque a hora que você ativa a sua perna, seu metabolismo já ativa, seu processo hormonal ali já fica ativado, tudo começa a funcionar bem. Concordo com você. Isso é verdade mesmo. Próxima? Isso aí foi 2012, Campeonato Brasileiro, época que o Serratio aparecia mais ainda, que eu era menor. Isso aí foi na 95 quilos, com a Marluce. Marluce era uma bodybuilder, ela é uma bodybuilder baiana, hoje eu acho que ela já não compete mais, mas que tem um histórico absurdo lá na Bahia, todo mundo conhece a Marluce, virou treinadora e tem um histórico, né, sensacional. Isso aí eu competi na 95. Você concorreu quando começou? Cara, se eu te falar que já me confundiu demais. Uma vez eu tava numa fila do Arnold, aí eu cheguei lá na fila da pesagem. Aí chegou um atleta pra mim lá e falou: "Não, cara, bom te ver por aqui." Você calado. Como é que tá seu braço? Coincidentemente, eu tinha machucado o braço num treino. Eu falei: "Mas de onde é que esse cara sabe disso?" E o Corrêa tinha tido aquela lesão dele no braço. "Não, bom ver você aqui e tal." Só que eu tava subindo na amador. E ele achando que eu tava indo a profissional. Aí ele foi conversando, ficou lá um tempão conversando comigo. "Mas você não é Eduardo Corrêa?" Eu falei: "Não, cara, não sou." Não sou, não. Mas ficou feliz, né? Fiquei feliz demais, pra mim, referência. Você tá maluco, cara. É referência mundial aí, cara. E de muita coisa com o Corrêa. Isso aí tem história. Olha o Coleman brasileiro aí. Ele é bom também. Esse é o Miguel Oliveira. Esse cara passava. Tem história, cara. Passava dos 150 quilos fácil. E gigante. Né? O Miguel é um cara assim, referência, e era um cara que eu gostava de treinar com ele, porque o Miguel ele não tem dó de botar peso, não. Ele aguenta, então ele sempre te puxa pra cima. Boa, isso é bom. Porque ele é alto, ele é grande, ele tem estrutura, ele é um cara muito bom de você ter como referência de aprender com ele no esporte. E ali, do lado dele ali, ó, esse carequinha aí, é o Mestre Pavão. Eu aprendi muito sobre pose com esse cara. Esse aí já foi presidente da IFBB Bahia. Isso aí foi lá em Salvador, na academia do Pavão. Ele já competiu, já foi atleta, e posa parecendo que está flutuando no palco. Então, muita coisa de pose, de apresentação, de palco, eu aprendi com ele. Interessante. O Mestre Pavãozinho. Ele é muito conhecido lá em Salvador, mas muito conhecido. O povo da Bahia é gente boa. Bahia tem muito... Cara, Bahia, assim, tem muito talento. Porque o cara, às vezes, ele tem uma genética absurda, mas ele não tem investimento. Grana. Então eu descobri muito talento ali na Bahia. Próximo aí? Isso aí foi o Elite Pro. Foi o Elite Pro. O campeonato, deixa eu ver, não sei se foi... Eu não lembro o ano. Acho que foi 2017, se não me engano. Goiás? Foi em Goiás. Foi lá em Goiás. Foi um campeonato desafiador, que eu levei atleta também, competi. Nossa, a cabeça tava daquele jeito, né? Tava cheio de coisa, né? Nossa senhora. Tava cheio de preocupação ali. Nossa. Uma das atletas virou profissional ali nesse ano. É bom. E foi bom, foi um campeonato bom. Próxima? Vai passar a próxima. Esse aí é mais uma foto do brasileiro. Douradão, primeiro lugar aí. Graças a Deus. De novo? Essa aí? Isso aí é um Arnold Classic. Essa aí você levou? Cara, esse Arnold Classic aí, eu bati na trave. E eu subi nesse Arnold Classic, porque eu botei essa foto. Essa foto ela tem um significado muito grande para mim, esse campeonato, porque meu filho tava para nascer. Eu sabia que seria uma das últimas competições antes dele nascer ali, e minha cabeça tava mais nele do que no palco. Imagino. E assim, foi um campeonato que foi o Pachorlock, foi um dos últimos campeonatos do Pachorlock. Eu subi com o Pachorlock nesse campeonato aí. Interessante. E foi uma preparação muito difícil para mim. Mas eu achei o resultado positivo por tudo que eu passei. Eu sempre tento pegar o lado positivo do campeonato. Claro.
Próximo. Mais uma Bacana. do mesmo, né? É. Bacana. Esse aí foi o Pro Qualified de Goiânia também. Próximo. Acabou? Boa, vamos lá, vamos às perguntas. Hulk, como e quando começou sua carreira no bodybuilding? Explica pra gente aí. O esporte, ele sempre teve na minha vida. Eu não sei nem quando que eu comecei a me envolver com o esporte. Eu comecei na luta. Ah, você começou na luta? Comecei fazendo luta criança ainda. Desde de pequeno já fiz Muay Thai, Karatê, Kung Fu, capoeira. Fiz um bom tempo de capoeira. E até que eu comecei a fazer musculação com 13 anos de idade. Nós estamos falando da década de 90 ainda. E aí, academia de ferro, naquela época ali, eu vi um filme né, como a maioria dos fisiculturistas, vi um documentário lá de 75, o Pump Iron. Famosíssimo. Famoso do Arnold. Eu falei, eu quero ficar igual esses caras um dia. E aí eu comecei a treinar. E a academia, o ambiente da academia, o dono da academia chamava Beto Chaves, um amigaço meu das antigas. Ele era grandão e só tinha cavalo na academia. Só tinha uns caras grandes. Então era o melhor lugar para um adolescente começar a treinar, porque ele só Inspirava, tinha. né? Só tinha inspiração, cara. Aí é bom. Só tinha inspiração. Depois eu comecei isso eu morava no interior ainda. Quando eu vim para BH no ano seguinte, eu conheci o Gleicin, através de um amigo comum nosso, do Eras. E eu conheci o Gleicin, encontrei com o Gleicin a primeira vez lá na Praça 7 ali, pegamos um ônibus e fomos lá para a academia do Hulk. Nossa. Antiga academia do Hulk. Chega lá o Hulk sentado na cadeira, a cadeira nem cabia ele, de tão grande que ele tava. Brancão, gigante, ele dobrado. Era grande, fiquei sabendo. Ele virou pro Gleicin, o que é esse boizinho que você tá trazendo aí, Gleicin? Não, o menino que eu trouxe pra treinar aí e tal, não sei o quê. A hora que eu entrei na academia do Hulk, só tinha atleta lá dentro. Só tinha monstro. Só tinha monstro. E aquilo ali só foi me enchendo os olhos. Aí eu comecei aos pouquinhos, subindo um campeonato aqui, outro ali. Só que o Erison até que queria, né? O Erison é empresário, o cara do bem também, muito gente boa, mora em São Paulo, o Gleicin conhece ele. Queria investir em mim, né? Falando, cara, você tem uma genética boa, seu corpo responde rápido, você tem uma estrutura boa. E me chamou para continuar focado no esporte. Falei, não, tem outras coisas para minha vida. E fui focar mais numa outra área profissional, né? E fui trabalhar e sempre com a musculação, sempre envolvido com o esporte, até que depois de um tempo não teve jeito. O esporte foi me cercando, mesmo trabalhando em outra área, mesmo me formando, me especializando na área de tecnologia da informação, né? Sistema de informação, eu acabei indo para o esporte. E aí... Abraçou a causa e foi. Abracei a causa, até que chegou uma hora que o esporte cresceu tanto na minha vida que eu troquei de área. Ah, legal. Você trabalhava com o quê? Eu trabalhei na área de TI. Eu tenho uma carreira muito consolidada na área de TI. Eu trabalhei no Banco Central do Brasil, trabalhei na Petrobras. Cara, você é grande, hein, bicho? Trabalhei com... Cara do céu. Com a CSN, trabalhei com a Vale. Eu trabalhei em muitas empresas multinacionais. Trabalhei nos maiores provedores de internet que teve em Belo Horizonte, Horizonte Internet, BR Home Shop, a Vesper, que eu trabalhei na Vespa, eu trabalhei desde o cara que era o suporte, fui crescendo até virar programador e finalmente gerente de projeto. Eu fiquei com 7 anos gerente de projeto, fui morar em Brasília, morei em Brasília durante um tempo, depois virei consultor, fui trabalhar na Petrobras, aí foi aí que eu fui para Bahia, foi aí que eu conheci essa galera, morei 7 anos lá na Bahia, em Salvador. Legal. E aí chegou uma hora que o pessoal eu sempre no esporte, já estava competindo lá, e o pessoal me pedindo para fazer consultoria, eu só sei para mim, eu sempre estudei muito, eu sempre gostei muito de estudar, sempre fui nerd, né? Apesar da parte de TI não nega, eu sempre fui nerd, sempre fui um cara de estudar muito sobre alimentação, estudar muito sobre treino, e o pessoal sempre me perguntava as coisas e eu não tinha problema em responder, mas eles começaram a me pedir consultoria, consultoria não, eu só faço para mim. Até que o negócio começou a crescer tanto que eu acabei, né, substituindo, mudando de área, vivendo o esporte, né, me especializei, fui estudar também, né, e fui trabalhar com esporte, já tive loja, já tive clínica, já tive... aí eu realmente mudei de área.
Aí eu passei a trabalhar com consultoria, que o esporte cresceu tanto na minha vida. E o que me levou a trabalhar com esporte? Eu sempre fui apaixonado, como eu falei no começo, eu sempre fui apaixonado pelo fisiculturismo, pelo poder que o fisiculturismo tem de transformar a vida das pessoas. Não só esteticamente, mas mentalmente. Eu até brinco com o pessoal, eu nunca virei para ninguém e falei assim, você tem que competir. Mas porque eu acho que é uma decisão pessoal. Mas eu acho que todo mundo deveria subir num campeonato pelo menos uma vez na vida. Porque você começa, através de um campeonato, você desenvolve uma mentalidade muito forte. Sim. Você consegue ter um projeto e daquele projeto, se você cumprir, aquilo desenvolve uma autoconfiança absurda na sua vida. O que é autoconfiança? Você falar que você vai fazer uma coisa e fazer. Porque quando você fala, não, eu vou começar a dieta na segunda-feira e não começa, você está se minando. Você está parando de confiar até em você. É bom você passar pela experiência também, né, Hulk? Para você ter uma didática para você explicar. Isso é muito importante. Você passa pela experiência, porque querendo ou não, não sei se você vai concordar comigo, que o atleta ele é um pouco cobaia, né? O atleta ele é muito cobaia. Então, laboratório. A partir de você, então a pessoa olha e fala, esse cara tem experiência. Isso. Não tem jeito, né? A experiência, sim. Então, é o que eu falo pro pessoal, até conversando aqui, eu já falei mais cedo. Quando a pessoa contrata meu trabalho, quando a pessoa vem trabalhar comigo, eu falo, você não está contratando ninguém para fazer treino, para montar um treino para você. Você está contratando a minha experiência em transformar o seu corpo. Que é muito mais do que só montar um treino, até aplicativo monta. Perfeito. Concordo. Você saber combinar ali o que é um exercício que vai combinar com outro, o que aquele tipo de shape precisa desenvolver mais para melhorar. O mais importante é você ter o olho clínico com a experiência, saber onde é que a pessoa está desenvolvendo, onde é que tá, o que está acontecendo, se é na dieta, se é no treino, né? O que está com que eu percebo de, assim, isso é só na prática. O que faz a diferença em um bom treinador não é conhecimento científico. O conhecimento científico ele é uma base, ele é uma estrutura absurda para você ter carta na manga. Sim. Mas o que vai fazer mais diferença num treinador é o olho. Sim. O olho do treinador, quando ele é um olho bem... Eu conheço treinador aí que não tem formação nenhuma, mas é um cara que... Eu pego meu shape aqui de 30 anos e entrego na mão dele, porque eu sei que o olho dele ele vai bater ali, vai falar, mesmo com um pouco conhecimento, um pouco de carta na manga que ele tem, ele vai fazer funcionar. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Muita diferença. Agora me fala, você tornou atleta pro? Não cheguei a virar pro, assim, eu tive algumas oportunidades, mas o pro, como o fisiculturismo nunca foi um meio de sobrevivência para mim, eu acabava ficando financeiramente não valia a pena, porque antigamente não tinha competição pro aqui no Brasil. Raramente, agora está começando a ter mais. E você só gasta, você não ganha. Entendi. Né? O pro, você quer viver de pro, eu sempre tive essa consciência. Vai lá para fora. Lá fora você tem campeonato que vai te pagar para você ser um atleta pro. E fora você tinha patrocinador também? Não tinha? Durante muitos anos eu tive, fui 100% patrocinado, né? Igual foi quando meu filho nasceu, eu fui parando de competir. Sempre mantive como patrocinador, só que hoje eu estou mais afastado das competições. Hoje eu não tenho patrocinador. Eu estou sem patrocinador, mas graças a Deus eu nunca precisei de patrocinador para realizar um sonho. Nunca precisei, eu vou precisar de um patrocinador para subir em tal campeonato. Se eu falasse, eu quero ir em tal campeonato, eu ia lá e graças a Deus sempre tinha condição de subir, de chegar lá bem, né? Mas, lógico, o patrocinador ajuda demais, te dá uma tranquilidade de você ficar por conta daquilo ali. Sim. Como a maioria dos atletas naquela época, na época que eu treinava, que eu competia, o cara sempre trabalhava. Mesmo com o patrocinador. Você tinha que pagar suas contas ali, você tinha que pagar... Que é o certo, eu acho, também. Eu quero ter patrocinador e trabalhar também. Porque se você perde o patrocinador, você perde a carreira. Você fica na mão do patrocinador. E outra, você desenvolve você está sempre divulgando a marca do patrocinador. Você nunca divulga a sua marca. Sim, exatamente. Perfeito. Como é elaborada a sua dieta? Vamos lá. Minha dieta, ela passou por várias fases. Né, que o corpo, ele muda. Eu sempre mantive... No começo, né, o objetivo era aumento, sempre crescer mais e mais e mais e mais. E a idade também, né? Cada tempo que vai passando. Isso, e cada idade você tem um metabolismo, você tem uma resposta.
tem duas coisas interessantes. Não. Então, quando você é mais novo, você tem um metabolismo mais rápido. Não necessariamente. Você tem um metabolismo treinado para aquela idade ali. Quando você vai ficando mais velho, o metabolismo vai desacelerando. Não necessariamente. Às vezes, você tem uma experiência de treino tão grande, você já tem uma massa muscular maior, você já entra na maturidade. Né, muscular, e aquilo ali mexe no seu metabolismo também. A forma de trabalhar passa a ser outra. Então, como que eu monto minha dieta? Hoje eu tenho aqui, como se eu tivesse montado uma estrutura muscular que eu consigo, através da dieta, aumentar e diminuir. Igual eu falei, eu cheguei ali nos 142, 143 quilos. Então, eu tenho volume para trabalhar em cima disso. Se eu quero mais, eu aumento a dieta para ir aumentando minha massa muscular. Agora eu quero melhorar minha qualidade. Quanto que justifica por que eu estou com 126 hoje? 125, às vezes eu baixo para 124, por causa da minha rotina. Hoje eu tenho uma rotina muito pesada, muito corrida. Deixa eu sair aqui, pera aí. Deixa eu dar uma pausa. O cara tem 125 quilos, ele fala que ele controla a dieta dele. Presta atenção, eu tive que rir aqui. Não, mas pera aí, eu só não passo mais porque 125 dá pra manter mais tranquilo. Cara do céu. Eu com 125 eu sinto leve. Eu me sentia, quando passar dos 130, cara do céu. Quando começa a passar dos 130, eu já começo a ficar mais lento, eu começo a me sentir mais pesado. É mesmo? Eu começo a ficar mais... Então hoje eu tenho esse range para trabalhar. Eu consigo trabalhar nesse range. Então eu consigo, vou pegar um projeto tal aqui que vai me exigir trabalhar mais, estudar mais. Hoje eu não trabalho só com isso. Vai exigir mais de mim. Então eu caio, se precisar eu caio ali para 120, mas eu fico nessa média. E eu sinto bem assim. E o cálculo mais ou menos de caloria, você calcula por caloria ou por nutriente? Eu calculo por macronutriente. Eu tenho um trabalho, até um trabalho que eu passo bastante para o pessoal que faz trabalho comigo, que é a questão da caloria. Ela é importantíssima, mas ela não é a mais importante. Aí o exemplo que eu dou é um exemplo muito simples. Sempre falei isso também. Por exemplo, 100 calorias de açúcar não vai fazer no seu corpo a mesma coisa que 100 calorias de proteína. É muito diferente a resposta metabólica, a resposta hormonal. Sim. Então, a caloria, depois que você monta uma boa estrutura de macronutrientes, você tem uma regulação hormonal proporcional ao seu peso, você tem os micronutrientes alinhados para melhorar a metabolização, o sistema autoimune, aí sim a caloria lá no final vai fazer diferença. Aí já entra aquela antiga conversa daquela foto sua, naquele off. Exatamente. Não é? Exatamente. Aí já conta a caloria, porque aí você vai colocar alguns benefícios, algumas massas, alguns tipos de, né? Pode pôr um pouquinho de açúcar, querendo ou não, você come. Atletas, porque o metabolismo, eu já cheguei no café da manhã, que meu café da manhã era um bolo inteiro com 2 litros de caldo de cana. Fora a proteína. Isso aí era o de carboidrato. Isso era no pós ou no off-season? Mas era no pré ou pós-treino? Primeira refeição do dia. Primeira refeição, desculpa. Primeira refeição do dia. E por quê? Eu precisava de caloria, mas ali eu tinha toda uma estrutura hormonal preparada para aquilo. Muitas vezes o pessoal vê um atleta ali comendo cereal, comendo açúcar, comendo lá, tomando açaí, e falar, comendo pizza, comendo sanduíche, mas tem toda uma preparação para aquilo acontecer, tem todo não vai empolgado achando que aquilo ali é o segredo do sucesso, não, porque tem toda uma preparação para ele fazer aquilo ali, né? Tomando doce de leite antes de treinar. Não vai nessa onda, não. Aí, pessoal, escuta, olha o tamanho do cara que tá falando isso. Eu falava isso antigamente, o pessoal não dá muita bola pra mim, porque eu tô dessa estrutura bacana aqui que você tá vendo, né? Você não confia não, mas graças a Deus tem inteligência, sim. Mas confia no que ele tá falando. Olha o tamanho do cara que tá falando isso aí, tá? Olha aí. Toda a estrutura. Na dúvida, se você não sabe o que você tá fazendo, vai pelo básico. Vai pelo básico. Perfeito. A gente brincou do Eduardo Correia aqui. O Eduardo Correia tem um documentário dele, acho que se eu não me engano, de 2012, que ele falava muito sobre dieta. Você perguntou sobre dieta, aquilo virou uma referência para mim.
Porque antigamente a gente fazia dieta o que precisava fazer. O atleta, quando ele falava assim, eu vou ser atleta, ele não escolhia se ele queria comer igual. Hoje em dia, você vai passar um frango para um atleta e fala, não, mas eu não como, eu não consigo comer frango, eu não consigo comer batata, eu não consigo comer ovo todo dia. Antigamente era essa pergunta pro Gleice. Não é pelo sabor. Nós vamos comer aqui um frango hoje, vai ter que ser feito em 2 águas, 2, 3 águas, sem sal, parecendo chiclete de frango. E era assim que a gente ia fazer para chegar onde é que a gente queria. Depois, com o tempo, né, a gente vai melhorando, vai adquirindo experiência, e eu aprendi uma coisa com o Correia na época, com o Eduardo Correia na época, desse documentário dele, que ele falava o seguinte, falava, dieta é um negócio que você vai fazer pro resto da vida. Então, faça a sua dieta de forma prática, simples e saborosa. Faz de um jeito, você não precisa fazer um frango em 2, 3 águas ali sem sal, mas faz um frango grelhado que você vai gostar, põe um tempero que você goste, né? Ou uma erva, né? Faz um hambúrguer de frango, moe ele ali, tritura ele ali no triturador, prepara ele de um jeito especial que você vai gostar, porque aquilo ali você vai comer todo dia. E aprenda a gostar da dieta. E tem 2 coisas, uma coisa é a dieta e outra coisa é o seu paladar. A gente pensar o seguinte, quando a gente nasce, a gente não tem paladar, a gente não sabe o que é doce ou salgado. Nosso paladar ele foi adestrado, ele foi treinado. Então, o seu paladar, do mesmo jeito que ele aprendeu a gostar de uma coisa, ele aprende a gostar de outra. A pessoa que ela tem muita dependência de açúcar, ela tem que começar a treinar o paladar. Se ela quiser realmente ter uma transformação, ela tem que começar a transformar o paladar dela para ela ir parando de ter aquela necessidade de açúcar no paladar. Né? A questão fisiológica é outra coisa, mas a questão do paladar, então o que eu vou fazer? Eu gosto muito de açúcar, então de vez em quando eu vou tomar um refrigerante zero, eu vou mascar chiclete sem açúcar. Você não está treinando seu paladar. Seu cérebro está acostumado, inclusive, a receber o carboidrato quando você dá aquele estímulo para ele. Então, a próxima vez que você mandar carboidrato, ele vai absorver aquilo igual maluco. Então, qual que é o melhor caminho? Treinar o paladar. Treina o paladar para comer coisas... eu não vi sem chocolate. Cara, há anos atrás eu não existia nem chocolate, então você conseguia viver tranquilamente sem chocolate. Às vezes a cabeça, a mente do cara. É a cabeça. Também é a mente. Por isso que quando eu falei que todo mundo deveria participar de uma competição, é exatamente para treinar a cabeça. Que a nossa cabeça... A gente tem controle sobre praticamente nada nesse mundo, mas se é uma coisa que você tem controle, é sobre seus pensamentos. Então, se você começa a deixar um pensamento derrotista entrar na sua cabeça e falar que você não consegue, que você não dá conta, que é difícil, aquilo vai se tornar uma realidade para você. Agora você fala, não, isso aqui para mim, eu preciso disso para viver. Aí você vai tornar uma realidade para você. Com a diferença que agora você tem um objetivo maior do que simplesmente comer um açúcar. Perfeito. Né? Perfeito, concordo. Vamos dar as perguntas aqui. O papo aqui tá ficando bom, hein? Agora eu vou fazer uma pergunta, você vai rir aqui. Qualquer um pode ser do seu tamanho? Pode ser até maior, eu brinco. Tem pouco tempo até ser até maior. A questão do tamanho é questão genética, estrutural. Mas qualquer um consegue ganhar músculo. O músculo ele se desenvolve. Você só precisa pagar o preço. Não adianta você falar assim, eu quero construir músculo, mas eu não gosto de comer proteína. Então você não vai construir músculo. Como? Eu não consigo comer proteína. Então você não vai construir músculo. Para você construir músculo, você precisa pagar o preço do músculo. Por isso que eu falei que eu valorizo o músculo. O músculo custa caro. Né? Você tem que maltratar ele. Depois você tem que dar suporte anabólico para ele. Depois você tem que descansar. E às vezes é aí que começa. Isso vai fazer você abrir mão de uma coisa ou de outra. Vai fazer você abrir mão de uma balada no final de semana. Vai fazer você abrir mão ali de um jantar com uma pessoa que você queria ali num determinado dia. Você está disposto a isso para você? Qualquer um. Eu conheço casos de pessoas com a genética horrível, mas ele botou na cabeça dele que queria ser atleta. O cara ficou gigante, seco e pagou o preço. Mas ele não tinha, mas ele tinha muita condição. Não, comendo ovo todo dia. A única fonte de proteína que ele tinha era a mais barata que tinha, que era o ovo. Mas ele pagou o preço e ele conseguiu ter foi o melhor shape, ele conseguiu virar um Ronnie Coleman? Não. Mas ele conseguiu chegar no melhor, né, shape da vida dele, com volume, definição, conseguiu competir. Né? Então tem vários casos aí que a gente vê. Né? Talvez o cara consiga ficar até maior, mas depende dele pagar o preço. Tá certo. Você é endomorfo?
Essa questão de biotipo, ela vai mudando com o tempo. Eu me considero um endomeso. Porque parece que eu nunca vi você ali. Por exemplo, você é um cara que eu nunca vi você. Bom, pelas fotos que eu vi, eu não sei muito do seu passado, mas você já acumulava muita gordura? Nunca acumulei gordura. Peso? Aí você tá falando, o mesomorfo. Exatamente. Mesomorfo. Essa é a minha característica de mesomorfo. Também. Porque eu tenho facilidade de ganhar massa muscular, eu tenho dificuldade de acumular gordura, e eu tenho até uma outra característica, né, que é essa aí o pessoal eu acho que vai mais gostar, predisposição para hormônio. Que tem isso também, você tem a disponibilidade hormonal ali, nem todo hormônio faz bem para todo biotipo. Então, o meso, ele tem uma facilidade muito boa com hormônio. Ele se dá bem com todos os hormônios. Eu me dou bem, graças a Deus, com todos os hormônios. Pô, legal. É isso que é dúvida. Agora eu tenho Por que eu falei um pouco de endo? Porque eu tenho ossos fortes, eu tenho força, eu consigo desenvolver força. E isso é uma característica de endo. O endo ele tem muita força, porque ele tem ossos fortes, articulação forte. Você é grande e seco, igual o Gleison também. Você fala, poxa. O Gleison é um exemplo mesomorfo total. Ele está com 50 anos, tá? Ele é danado, aquele homem, né? Ele é danado. Como você elabora seu ciclo hormonal quando você irá preparar uma competição? Vamos lá. O ciclo hormonal, eu trabalho de uma forma mais simples possível. Da mesma forma que eu trabalho com a dieta, eu trabalho com o ciclo. Se é um momento que eu quero mais volume, ou eu quero preservar a articulação, eu ponho substâncias que causam mais retenção e mais lentas, e diminuo a quantidade de substância. Em época de preparação, aí você vai usar substâncias mais secas, né, que causam menos retenção, de meia-vida curta, né, e às vezes você usa um pouco mais em detrimento da dieta. A dieta vai apertando, aí eu vou sentir necessidade de melhorar o metabolismo, né, do nutriente, da proteína ali. Aí eu acrescento uma substância ou outra a mais. Mas eu sempre tento deixar hoje, quanto mais velho você fica nesse esporte, mais você aprende que assim, o menos é mais. Você tentar usar o mínimo possível, aproveitar o máximo possível daquela substância que você está usando ali, né, para não ter que ficar se perdendo ali, sabendo que quando dá uma situação que você tem que trabalhar nela, você não sabe se está vindo da substância, se está vindo da dieta, você está usando tanta coisa. Então eu tento simplificar o máximo possível. Agora, quase a mesma pergunta. Você, no período que você está, quando você vai competir, você abusa do hormônio quantos meses antes? Chegando perto da competição. Tipo assim, você fica... Tem 12 meses. Um ano tem 12 meses. Vai disputar uma competição por ano. Você fica quanto tempo em off? E depois quanto tempo você começa a usar hormônio para se preparar? O hormônio para me preparar, eu gosto de começar assim, com maior... Isso depende muito do campeonato. Mas com o máximo de antecedência possível. Pelo menos uns 6 meses. Uns 6 meses. Pelo menos uns 6 meses. No período que você está parado aí, acredito, sem disputar, você se mantém hoje com qual quantidade, mais ou menos? Hoje eu faço um trabalho mais de reposição, né, para manter... O que acontece? O pessoal confunde muito reposição com taxa de laboratório. Certo. As taxas de laboratório são baseadas naquelas referências do laboratório. Agora, a proporção hormonal, né, com o tempo você vai aprendendo que ela é correlacionada à sua quantidade de massa muscular. Se você tem uma quantidade de massa, você pesa 80 quilos, você vai precisar comer uma quantidade de proteína, né, correspondente àquilo ali, e você vai ter que ter um perfil hormonal para aquilo ali. Certo. Agora, se você pesa 120, 130 quilos, você vai ter que comer uma quantidade de proteína correspondente àquele peso, ter uma predisposição hormonal que vá metabolizar aquilo, aquela estrutura que você já tem, né, que você já construiu. E por isso que não adianta o cara chegar ali, deixa eu ver o ciclo que o Dorian Yates usava na década de 90, eu vou usar o mesmo ciclo para ficar do tamanho dele. Não. Então, aquilo ali é o que ele precisava naquele momento, naquela estrutura. Então, você tem um perfil... Hoje em dia a ciência já tem desvendado de uma forma muito clara em 3 coisas que elas têm que andar junto. Seu perfil hormonal, sua alimentação
e o seu tipo de treino, né? Porque o hormônio, ele não é para te dar músculo, ele é para te dar suporte para você conseguir treinar, para manter ou desenvolver aquela quantidade de músculo. Então eu tento manter isso. Quando eu falo reposição, o pessoal, não, então você toma o quê? Uma dura a cada 20 dias? Não, não é. Não. É a quantidade proporcional ao seu peso. Ao meu peso, à minha massa muscular, ao que me mantém saudável, né? Aí os outros índices ali vão acompanhar. Você tá batendo quanto você testosterona? Você chegou a... A última vez, ela passa dos 2.000, 3.000 faz. Tranquilo, o seu peso Passa. Já chegou muito mais, passa 5.000, já passou muito mais. Nossa. Isso aí é o tranquilo. E questão de hormônio, você já gastou muito em competição? Já, cara, isso aí era uma coisa que sim, a gente nem perguntava para os atletas. A pior pergunta que você pode fazer para um atleta: quanto você gastou nessa competição? Não tenta lembrar. É incalculável, né? Incalculável. Esse esporte eu brinco com o pessoal, eu falo que é o esporte mais caro que tem, um dos mais caros que tem, porque ele não tem limite de gasto. O que você tiver para gastar, você vai gastar. Não tem limite de gasto em relação a hormônio, suplementação, alimentação. E o cara, ele pode fazer uma dieta comendo ovo, mas ele pode fazer uma dieta comendo filé mignon também, pode fazer uma dieta comendo tilápia todo dia. Tem época que você vai fazer uma preparação ali, às vezes é necessário você ficar só no tilápia e no salmão. E é uma coisa inesperada, às vezes, que acontece, porque o corpo vai mudando, né? O corpo vai mudando. A partir do momento que você começa a virar profissional nessa área, você começa a querer subir competitivo, isso para você não tem que questionar. O que eu preciso fazer? Isso, você vai lá e faz. Outra coisa importante, quando você faz o planejamento hormonal, quem faz é você ou tem Sou eu. Você, né? Meu planejamento, eu sempre trabalhei, tive amigos médicos que me acompanharam, mas essa parte quem trabalha sou eu, porque pela experiência que eu fui adquirindo e pelo conhecimento que eu tive do meu corpo. Certo. Então, vamos supor, igual a gente estava conversando aí, você falou que você prepara 6 meses antes da sua competição, né? Pelo menos 6 meses. Pelo menos 6 meses. Então, você faz esse planejamento já de 6 meses ou você a cada mês, você fala assim, não, esse mês eu vou assim, no outro mês eu vou assado e tal? Eu monto como eu fui anos gerente de projeto, eu já trouxe isso para minha vida em tudo, né? Então, eu faço um planejamento de 6 meses, uma organização de 6 meses. E na gestão de projeto, a gente tem problemas que podem surgir com o tempo e você vai, quando acontece, riscos, né? A gente faz um gerenciamento de risco, né? Você tem o risco de acontecer tal coisa. Quando isso acontecer, ou se isso acontecer, você já se planeja antes. Quais são as 3 coisas que você pode fazer? Ou você corrige, ou você não faz nada porque você não consegue resolver, ou você pelo menos mitiga, pelo menos tenta reduzir o dano daquilo. Então, as alterações que vão acontecer são dentro do que foi planejado para aquele período ali, mas o planejamento é feito com antecedência. E tem aquela questão do feeling. Né? Aí eu gosto de sempre estar conversando com algum treinador, amigo meu, com algum atleta amigo meu já experiente que eu confio ali, ou até alguém ali que tá bem próximo para me ajudando a ter essa visão. Porque o atleta, ele chega num ponto, né? O atleta se preparar é muito difícil. Muito. Porque chega num ponto que ele começa a agir igual robô. Ele só sabe seguir protocolo. E é o melhor que ele tem a fazer. Ele não pode pensar muito. Muitas vezes você vê isso muito claramente quando você pega um atleta novo, que ele está começando a competir, você põe ele em off, ele ganha aquele corpo que ele nunca teve na vida, fica grandão, inchadão, bonitão, mas sem corte, aí você começa a secar ele. A hora que ele começa a secar, ele entra em desespero, ele acha que ele está perdendo músculo. Não, eu estou secando, eu estou emagrecendo, eu estou não sei o que, não. Você confia no processo. Segue o processo. Isso, pelo menos, né? Você é contra ou a favor da aplicação local? Aplicação local... o que eu conheci de aplicação local? A aplicação local eu conheci, né, os atletas americanos, eles sempre fizeram isso, os atletas, os olímpias, eles sempre entraram com aplicação local para correção de defeito. Todo mundo sabe, Flex Wheeler corrigiu a panturrilha dele. Década de 90, quase todos. Década de 90, todos, a maioria fez, mas a maioria fez alguma correção. Né? Então, eu acho que numa situação dessa, ela faz sentido. O cara é profissional, tô falando de um cara que é profissional, tá alto nível ali, ele já estressou aquele músculo ali até o ponto dele ver que, cara, o desenho da minha panturrilha é ruim. Mas para eu ficar estético no palco, eu tenho que deixar ela um pouco mais arredondada, então eu vou fazer um pincelamento aqui. Então, esse caso aí eu acho viável. O esporte permite isso aí. Agora,
O que eu não acho legal é o cara construir o músculo no local. Que aí ele perde corte, ele não tem fibra, ele fica fora, a anatomia dele foge da anatomia, aquilo ali fica feio, fica esquisito, cria bico. Nada mais horrível do que um atleta com um bico em cima do palco. É feio demais. Aqueles deltoides que... Né? E eu, graças a Deus, igual eu te falei aqui, eu sempre trabalhei de forma que eu fui construindo o meu shape por completo. Eu nunca negligenciei nada. Se eu tinha que treinar a panturrilha, eu moía a panturrilha. Se eu tinha que treinar ombro, eu moía o ombro. Se eu tinha que treinar a costa, eu moía as costas. Se eu tinha que treinar a perna, eu moía 3 vezes mais a perna. Então, graças a Deus, eu nunca tive essa... E a minha constituição de fibra, ela é proporcional e ela desenha no corpo ali de forma proporcional. Eu nunca precisei desse tipo de correção, mas eu não condeno quem precisa. Porque realmente você pega ali, por exemplo, né? Não que seja um caso de correção de local, mas questão de diferença de estética, de genética. Você pega ali durante anos os 3 primeiros do Olímpia ali eram o Phil Heath, o Kai Greene e o Dennis Wolf. Phil Heath, o Dennis Wolf ficava em terceiro, a dorsal dele começava aqui em cima. O Kai Greene, a dorsal lá embaixo, parecia que já tinha 2 bundas. O Phil Heath, ela começava no meio. Né? Isso aí é uma situação que você vai te ligar, genética. Não tem jeito, você não vai conseguir melhorar aquilo ali. Concordo. Né? Agora, às vezes o cara, não, o problema, igual o Dennis Wolf, ele tinha um problema na panturrilha. Aí ele, né, uma forma dele, eu não acho que ele chegou a fazer local, mas ele não quis fazer, mas ele poderia ter feito. Né? Porque a panturrilha dele, o sólio abria mais, mas o gasto não desenvolvia de jeito nenhum. Eu lembro disso, eu vi. Legal, interessante. Olhar a pergunta, vamos com calma. Bom, você até respondeu aqui, mas eu vou fazer essa pergunta. Você acha que na sua categoria, quem usa mais hormônios é quem ganha? De forma alguma. O fisiculturismo ele tem uma frase que eu acho que é uma frase mestre, que fala o seguinte, o esforço supera a genética. Então, o segredo não está no hormônio. O hormônio, ele não tem como você ignorar o hormônio. O hormônio, ele é eu chamo de otimizador de resultado. Só até brinco, acho engraçado, mas eu chamo de otimizador de resultado. Se você já treina bastante, ele vai te permitir treinar mais. Agora, o que ganha o esporte é o esforço. Por quê? O esforço supera a genética. Agora, uma genética com muito esforço é imbatível. Né? Então, o que faz o atleta ser maior, melhor, tanto que se você tirar o hormônio ali, ninguém mais pode usar o hormônio, os campeões não vão mudar. Coleman vai continuar sendo campeão do Mr. Olímpia. Concordo. Entendeu? Concordo, tem toda a razão. Teve algum colateral? Assim, tem alguma coisa, outra, mas... Essa é uma pergunta básica que eu faço. Eu sempre fui muito tranquilo com colateral. Eu nunca senti colateral de hormônio. Colateral sério mesmo, bravo, mas... O que é o básico que tem, se a gente sabe. O que é? Ginecomastia. Nunca tive. Alguma coisa que tirou você da competição? Exatamente, por exemplo, ginecomastia te prejudicou na competição? Nunca tive ginecomastia. Problema hepático? Hepático. Você parou no hospital, alguma coisa? Não. Nunca tive problema por causa de hormônio. Queda de cabelo, eu também sou cabeludo ainda. Cabeludo até hoje. Graças a Deus, tem que cortar toda semana quase, porque não para de crescer. Então, assim, eu nunca tive, igual eu falei, a questão da predisposição para o hormônio, eu nunca tive problema com colateral. De hormônio, não. Eu já tive problema com preparação, que você usa uma coisa a mais ali, outra a menos ali, que você vê que aquilo ali já não faz tanto sentido. Mas por causa de hormônio, de testosterona, nunca tive. Boa. Você investe muito em suplementação? Hoje, já investi mais. Hoje eu já investi mais. À medida que você vai ficando... Olha, legal que eu disse assim, eu sempre tive essa visão. Antes eu usava tudo quanto é tipo de suplemento que você imaginar. Sempre usei muito suplemento. No começo. No começo eu usava mais suplemento que hormônio. Eu só fui começar a usar hormônio depois de velho já. Eu sempre estudei muito sobre suplementação, sobre alimentação, sobre treino. E eu tentava usar o máximo que eu podia. Com o tempo eu fui diminuindo, mas eu tinha consciência que quando eu ficasse mais velho,
eu ia ter que aumentar a suplementação. Isso aí é para todo mundo, qualquer ser humano. Ele precisa dar uma reposição de cálcio aqui, melhorar o consumo de vitamina D, melhorar alguma coisa para proteção articular. Sim. Hoje eu uso o básico, né? Que é o sistema imunológico, micronutriente ali para metabolização, um complexo vitamínico, né? E eu uso o básico do básico do básico, mas tem uma responsabilidade em relação à suplementação ali que eu tenho ali para me manter saudável, me manter bem e conseguir fazer tudo que eu tenho que fazer no meu dia. Boa. A suplementação não é nem só por questões estéticas, não é nem só por questão do físico, é para eu ficar bem. Por isso que eu falo que o fisiculturismo, para mim, ele teve essa mudança porque ele me deu essa visão de saúde. Né? Essa questão de saúde, apesar de que se pregar que fisiculturismo hoje é hormônio, não é saudável, não, para mim ele entrou com uma visão completamente diferente disso aí que muita gente acha que é hoje. Né? Boa. Inclusive, né, só lembra o que me fez mudar, eu lembrei de uma situação, né, muito, que eu acho que vale a pena citar. Pode. O que me levou a trabalhar com isso? Além da mudança que eu via no meu corpo, eu consegui ver que eu tinha conhecimento, eu conseguia proporcionar mudança para outras pessoas. Eu já tive participação, já fiz trabalho com pessoas que eram obesas, e aquela pessoa chegou uma hora que ela falou para ela assim, eu não quero mais ser obesa, eu estou sofrendo bullying na escola, eu não posso sair mais de casa, eu não quero mais, você consegue me ajudar? Eu tinha ferramenta para ajudar com aquilo ali. E a pessoa foi lá, fez o trabalho, transformou, perdeu ali 80 quilos, 60 quilos no ano. Nossa, muito peso. E se transformou. Melhorou a autoestima. É muito bom, né? Melhorou a visão. Eu falei, cara, eu posso ajudar as pessoas com isso aí. Bom. Então isso aí me fez a gostar do esporte por causa disso. E aí eu tinha consciência que eu não tinha que depender do esporte para viver. Mas eu tinha que usar aquilo ali, né? Vou trabalhar com isso, de uma certa forma eu vou ganhar com isso aí, mas aquilo ali ia ser uma forma de eu melhorar a vida de alguém, e ali eu melhoraria a minha. Coisa que com TI você está trabalhando para você ali. Aí eu fui desligando de TI por causa disso. E falei, não, agora eu quero trabalhar com esporte, porque o esporte, e essa sensação que eu tive... É prazeroso, né, muito prazeroso, que não tem preço. Você vê a felicidade da pessoa, um trabalho seu ali também. De ver o meu corpo mudando e melhorar minha mente, melhorar minha visão em relação a mim mesmo, e adquirir autoconfiança e saber que eu posso fazer isso, que a mesma visão que você tem com o esporte, quando você fala assim, ó, eu vou participar da competição, e faz o trabalho, e chega no final, e desce do palco, mesmo que você não desça com um troféu, mas você falou, eu fui até o final, eu fiz o meu melhor. Essa mesma disposição de abrir mão de alguma coisa aqui, outra coisa ali, você leva isso aí para um concurso público, você leva isso aí para uma faculdade, você leva isso aí para uma carreira, para uma empresa. Porque ali você sabe, você cria um projeto, você traça metas, você cumpre o que você tem que fazer e você chega no resultado final. Chama-se doutrina. Chama-se doutrina, foco, autoconfiança. É assim que vai desenvolver. Show de bola, show de bola. Esse é o Eldrin Hulk. Nunca imaginava que esse cara... Nossa senhora, o currículo desse cara é inteligente pra caramba. Você tá doido, não imaginava isso não, cara. Sério mesmo. Viu você caladão lá na academia, grandão. Eu falei, nossa senhora, esse cara é bravo pra caramba. Não é nada, cara. Poxa, é isso. Bom, vamos lá. Tem mais perguntas aqui. O que você fez em uma preparação que deu certo, porém em outros deram resultados negativos? Essa questão, principalmente da dieta, porque o corpo vai mudando. No começo, eu apertava muito minha dieta. Eu já cheguei a fazer dieta essa preparação dos 95, da 95 ali, por exemplo, eu chegava a comer 150 gramas de batata, que era o meu carboidrato total do dia. 3,50. Batendo 100 quilos, porque eu subi na 95, eu batia 105. Na categoria biquíni, né? Eu fazia a refeição de uma biquíni. Cara do céu. Eu apertava muito. E durante um tempo, funcionou. Com o tempo, a massa muscular foi aumentando. Essa foi uma das coisas que eu mudei. Que eu falei, não, isso aqui agora já não serve mais para mim. Eu consigo secar mais comendo mais. Pra você ver a questão da caloria. Eu consigo secar mais comendo mais. Eu tenho atleta hoje que o cara já chegou no limite ali. Não dá para secar mais. Vamos aumentar a sua comida.
Não, mas como aumentar? Eu quero secar. Vou aumentar essa coisa. Aumenta a comida do atleta. Daqui uma semana o shape dele tá com a pele estalando já. O metabolismo já estava acelerado já. O metabolismo tá pedindo comida. Tá pedindo comida. Tava catabolizando. Se você não jogasse então, mais carboidrato. Isso aí você vai aprendendo com o tempo. Experiência de campeonato. Mas e outra coisa também, vamos supor, você tem um atleta no meio dessas informações que a gente pega durante a preparação, você fala, teve um atleta que usou uma estratégia, falou, deu errado. Às vezes você foi lá, usou e deu certo pra você. Sim. Aconteceu alguma coisa assim? Cara, eu já cheguei até a mesmo uma substância, É coisa muito simples. Eu já cheguei a levar ali 10 atletas para um campeonato. Cada um fazendo um trabalho diferente, porque se fizesse o mesmo trabalho do outro, estava errado. O ser humano ele é individual, cada um tem seu tempo de treino, tem sua fisiologia, sua resposta fisiológica, tem o seu metabolismo, né? Tem sua estrutura óssea. Então não é uma receita. O Eduardo Corrêa falou um negócio outro dia que eu achei interessante, cara, e aquilo ali viraria a chave de muita gente. Eu já penso assim há muitos anos, que é um dos maiores erros do esporte, é o protocolo. Copiar. Eu vi recentemente. É o protocolo, você achar que tem uma receita de bolo para você chegar. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. Não é. O atleta ele vai mudando a cada competição. Você sobe com um atleta na competição hoje, a hora que ele desce da competição, o metabolismo dele já é outro. Uma coisa que a gente vai percebendo com o esporte é o seguinte: aquele shape de atleta, né? Você pega ali um shape de palco. O atleta ele só consegue chegar naquele shape se ele fizer o trabalho completo, inclusive com a desidratação, o off-season, o pré-contest, a finalização da última semana e a desidratação final. Aí, com treino de pose, tudo isso, não pode tirar nada. Aí ele consegue aquele shape. Ele seguir as etapas. Se eu pegar, porque eu trabalho, hoje eu tenho um trabalho para pessoas que não são atletas, não têm interesse em subir no palco, mas tem vontade de ter um shape parecido com o de atleta. O parecido é o seguinte, eu falo o seguinte: quanto mais parecido você quiser ser com o atleta, ter um shape mais parecido com o atleta, mais próximo do sacrifício do atleta você vai ter que chegar. Porque você consegue, a maioria das pessoas consegue um shape de praia, um shape que ela fica confortável, que ela acha bonito, com abdômen definido, com pouco trabalho. Né? O atleta ele faz um trabalho infinitamente superior para botar, para subir num palco. Mas com muito menos trabalho, você consegue botar uma pessoa com shape de praia. Então, aquele shape do atleta, ele precisa passar por aquilo. E quando ele vai para a próxima competição, não adianta ele fazer a mesma coisa. Eu conheço um atleta aí que subiu numa competição, ganhou um mundial lá, não sei, um campeonato nacional lá, não sei aonde, e daqui 10 anos ele vai fazer uma outra competição, ele quer fazer o mesmo treino que ele fez naquela época, ele acha que é o treino certo para ele ganhar aquela competição. Não é. Mudou, você está mais forte, você tem mais músculo, você tem mais consciência corporal. Exige mais peso também. Você exige mais peso, ou às vezes menos peso. Às vezes você consegue crescer mais com menos peso. Porque o treino, na verdade, de musculação, ele tem fases. Ele tem a fase adaptativa e depois da fase adaptativa que você entra na fase de construção. Por isso você não tem que ficar mudando treino de 3 em 3 meses. A maioria dos casos, o cara, você pegava o Dorian Yates, ele ficava um ano fazendo o mesmo treino. Aí ele passou da fase adaptativa e ele entrou na fase construtiva. E ali sim ele vai explorar os recursos, né, do treino. Daquele, por mais simples que seja, por mais básico que seja. Perfeito. Tá bom, o papo aqui tá muito bom. Muito bom. Essa pergunta eu acho que já tinha falado lá em cima, mas vou fazer aqui. Seus treinos, qual tipo você gosta e o que mais lhe deu resultados? O que eu mais gosto de trabalhar, eu falo o seguinte: não tem um tipo de treino certo, né? Você tem recursos que você pode usar durante o treino. Eu gosto sempre de trabalhar, eu vou fazer uma preparação. Eu escolho uma metodologia e sigo ela por causa disso que eu acabei de falar aqui, a fase adaptativa e a fase construtiva. Eu vou usar essa metodologia durante a preparação toda. Vou pegar um FS7, eu vou usar o FS7 a preparação toda. Uma coisa que sim, eu aprendi a usar há anos e eu uso muito, até no dia a dia no salão lá, é o Heavy Duty. O Heavy Duty, ele tem uma infinidade. Eu estudei muito sobre Heavy Duty do Mike Mentzer no começo, vi a aplicação do Dorian Yates,
estudei do John Jones, que é o velhinho que tinha o hit, né, o HIT, que foi o primeiro inventor do heavy duty. Não foi do heavy duty, ele fez o HIT. Do HIT, o Mike Mendes gerou o heavy duty. E eu consegui criar adaptações para o heavy duty de forma que o meu corpo começou a responder muito bem, né? Que coisas básicas, mas que gerava resultado. Muitas vezes o pessoal acha que para um atleta construir um shape ele precisa de um treino mirabolante. Não, ele precisa dominar muito bem o que ele faz. Você não precisa ter um absurdo de treino, fazer 1000 tricep, bicep, super série, e não. Você precisa dominar bem o que você faz. Faz aquilo bem feito, domina bem aquilo, seu corpo vai responder. Perfeito. Dando uma aula aqui, tô adorando isso aqui, esse papo. Vamos lá, essa pergunta aqui. Nossa, tem muita pergunta aqui, vamos responder, vamos rapidinho aqui. Para você, para disputar o Mr. Olímpia na Open, o que o Eldrin Hulk acha que está precisando? Patrocínio. Pronto. O esporte hoje está muito caro, o nível está muito alto. Você pegar um atleta de 80 quilos e fazer uma preparação dele, ele não vai usar quase nada. Você pegar um atleta de 140 quilos, aí eu vou ter que subir para 140, fazer uma preparação, manter aquela massa muscular. Isso é igual um carro de corrida. E secar ele o máximo possível, com corte, densidade, e ele chegar lá vivo ainda. E ele precisa de uma estrutura muito boa. Tempo de descanso, suplementação hormonal e por aí vai. Claro. Próxima pergunta aqui. Você já teve vontade de abdicar o bodybuilding por outra profissão? Você era do TI, depois foi pro bodybuilder. Aí depois disso aí você já... Fiz o contrário. Bodybuilder, quando, tipo assim, ele sempre foi um estilo de vida meu. Depois que eu entrei pro bodybuilding, e eu passei a ter ele como profissão, eu nunca senti necessidade de voltar para outra. Eu tenho outras profissões, eu trabalho com outras coisas, mas nunca pensei em substituir isso pelo bodybuilding. Né? Porque isso é igual eu falei, para mim ele é um estilo de vida. Ele é mais do que uma profissão. É uma coisa que você me colocar no supermercado hoje e falar só compra qualquer coisa menos o que você come na dieta. Eu não sei nem o que comprar. Eu já vou direto do peito de frango, eu já vou direto na cartela de ovo, porque aquilo ali para mim é minha rotina. Já tá no espírito. Já é no espírito. Não tem dificuldade nenhuma em fazer dieta, porque eu aprendi a fazer dieta de uma forma que eu me sinto confortável com ela, que eu sinto vontade de comer a comida da minha dieta. Se eu tiver uma outra comida na fala, tem uma pizza para você aqui, um bolo, e tem o seu frango ali. Eu prefiro o meu frango do jeito que eu faço, que ele vai me alimentar. Se eu comer isso aqui, eu vou sentir falta da proteína, do nutriente que o meu corpo precisa para eu treinar daqui a pouco. Perfeito. Teve alguma competição que você perdeu injustamente? Eita. Eu acho que quem vive nesse esporte, já que subiu em várias competições, sempre passou. Eu já passei algumas situações aí, né, que envolveu até a questão jurídica e a triada toda. Já passei por isso bastante, cara. Você não quer nem falar, né? Não, porque eu acho o seguinte, mesmo que você ganhe depois, que depois realmente teve o erro, nós vamos voltar ali e ver o que faz para não sei o que. Cara, já teve a premiação, já teve as fotos, o cara já não vou lá pegar o troféu igual o futebol, né? Campeonato. Passou. Experiência. Aquela experiência. Então, qualquer coisa que você passa na vida, você transforma aquilo ali em experiência. Ou você transforma ela em trauma, ou você transforma em experiência. Para mim, vira experiência para eu melhorar depois. Ótimo. Qual foi sua melhor competição? A melhor competição foi uma que eu não ganhei. Essa de 2016 eu me senti muito bem na preparação, foi que eu subi com o Brandão. Eu me senti muito bem, eu me senti que eu estava dominando muito bem. E teve várias, né? Mas eu acho que é uma das que eu subi com mais segurança, com mais tranquilidade. Ali tudo começou a se encaixar. 2018 também foi uma competição que encaixou muito bem. Mas basicamente essas. Mas eu sempre assim, cada competição eu tenho uma experiência positiva. Eu tenho mais experiência positiva que negativa. Na verdade, os negativos eu nem lembro. Mas essas duas aí eu senti que você sabe quando você fala assim, ó, eu acertei a mão? Bom. É mais ou menos isso aí. Bom. Qual treinador você gostaria que fosse preparado, que você fosse preparado por ele? Eu gosto muito do treinador aí. O Chad Nicholas é um cara
Porque a minha pegada, o treinador, na Shed, verdade, né? Quando é que ele passou a mão no atleta, o cara foi campeão. Não é brincadeira, não. A questão do treinador com o atleta tem que ser a mesma vibe. Eu tô chutando lá em cima, né? Mas a gente tem muito treinador bom aí. Tem que ser a vibe. Bateu o mesmo estilo de vibe, mesmo estilo de treino. Sim. Vai dar certo, né? Porque tem treinador que o cara ele é muito bom, mas o atleta também muito bom, mas os dois não combinam o estilo de treino. Acontece muito a isso, forma, né? Acontece demais. Né? Nem o atleta é ruim, nem o treinador é ruim. Eles só não casaram. Engraçado isso, né? Mas ser humano. Com profissional é a mesma coisa. É igual aconteceu com o Brandão mesmo, que eu acho muito bom aquele rapaz, o loiro, como é que era o nutricionista dele? Era o... que até do Correia. Como é que é o nome dele? Que ele trocou, foi pro... Ô, gente, que nutricionista? Que era até do Ramon também, do Ramondinho, deu essa repercussão. É o Cris Aceto. Cris Aceto. Um cara muito bom, mas não deu, cara. Não, o Cris Aceto era uma segunda opção, era o Cris Aceto. O Cris Aceto é muito bom. Um cara bom pra caramba, não deu. Aí ele pulou pro New Yoda. É um excelente também, acho que deu certinho. Também. Deu certinho. E outro é uma metodologia de treino interessante também. É engraçado, cara. Eu falei, pô, mas deu certinho. Deu certinho. Mas é isso aí. E nutricionista? O que tem? Um cara bom. Eu tenho que fazer essa pergunta. Sim, já sei. Não é não? Mas aqui a galera fica curiosa. Cara. Não tem um nutricionista. Não tem, não. Eu tenho que fazer essa pergunta, mas vou fazer porque... Nunca pensei a respeito disso, não. Já faz parte do enredo aqui. Isso, tem que fazer a pergunta, mas tá bom, vamos lá. Já tá acabando aqui, viu? Uhum. Bom, vamos lá. Pergunta importante, hein? Sim. Bom, vamos lá. Segura o coração. Como você avalia esse novo cenário do bodybuilding no Brasil? No Brasil. Cara, eu vejo qual é a parte positiva. O bodybuilding está pagando mais. Hoje o atleta consegue viver do esporte. Eu sei que é uma meia dúzia ali, né? Mas por causa das redes sociais. E isso aí para o atleta ainda é bom. Para o atleta, quanto mais suporte ele tiver, mais ele vai conseguir se dedicar. Né? Mais resultado ele vai conseguir produzir. Então, esse sentido eu vejo muito bom. Eu vejo a positividade. Qual que é a parte negativa? Tem que se criar muito tabu, muita historinha sobre a questão de drogas no esporte. E tem tido muito exagero por causa da informação. A informação ficou muito fácil. E uma informação mal distribuída... Vou falar até um termo aqui, prostituiu muito. Prostituiu muito. Uma informação mal distribuída, ela pode gerar dano. Eu fiquei sabendo de caso de atleta do Olímpico que estava tomando um litro de shoyu. Hã? Um litro de shoyu, porque ele precisava de sal. Passou mal. Então, assim, são os exageros que se descobriu, uma coisa assim que a gente já sabe há muito tempo, que o sódio é bom para o atleta. O sódio não é ruim para o atleta. Sua contração está no sódio. Sim. O atleta ele fazia um processo de desidratação, perdia muito mineral, mas depois ele repunha aquilo ali. O atleta não pode chegar no palco sem sal. Então, mas é começou a exagerar muito. Mas é quantidade, igual um litro. O exagero é que causa o problema. Então, é o que eu estou falando da informação sem substância. Que às vezes o cara chega ali num podcast, vai dar uma informação, ou vai lá no perfil dele, lá, vai falar uma coisa que ele quer só curtida. E ele dá parte da informação. Aí quando ele dá parte da informação, o cara pega, nossa, hoje o segredo, igual o Nick Walker lá, ele falou que ele usou o Monjaro na preparação dele agora, ótimo. Agora, muitas vezes a pessoa pega essa informação e fala, pô, vou usar Monjaro aqui agora a rodo. Só que ele não entende o contexto, que um atleta do nível dele, usar o Monjaro, ele tem toda uma estrutura de dieta, uma estrutura de hormônio, uma estrutura de nutriente ali, uma dieta bem estruturada, uma rotina de treino. Aí vai o cara lá achar que o segredo do sucesso é aquilo ali, usa, não vê que nos estudos que mostram que aquilo ali causa perda de massa muscular. Ele tem hormônio para sustentar, então ele não vai perder massa muscular. Se você usar ali sem aquela estrutura bem montada, né? Mas eu falei que eu tinha off meu que eu jogava caldo de cana com bolo na primeira refeição, mas ninguém sabe a estrutura que eu tinha por trás.
Ah, não, o Hulk tá comendo caldo de cana, então eu vou comer também. Não é assim. É igual, por exemplo, o uso da insulina. Você já deve ter já também. usei Isso é a coisa mais normal que tem, que eu falo no mundo fisiculturista, mas o cara acima de 100 quilos. Porque o cara precisa também. Precisa, cara. Se você começa, dependendo da dosagem sua de GH, o GH é retentor de insulina, dependendo da quantidade de GH que você usa, você precisa ter uma dosagem mínima de insulina ali para poder ter sua regulação de nutrientes, entendeu? Então, tem um contexto. O pessoal fala, cara, tem que tomar cuidado com a insulina. Sim, tem que tomar, mas, vírgula, calma. Provavelmente você não precisa nem usar. Na maioria dos casos você não precisa nem usar. Depende, às vezes eu vi cara abaixo de 100 quilos, às vezes Men's Physique usando. Pelo amor de Deus. Eu já vi. Não, mas acontece. Entendeu? Eu falo, cara, calma, não é por aí, entendeu? Então tem que tomar cuidado pro cara, às vezes, não dilatar muito a cintura, a insulina pode causar isso também. Eu acho que isso aí é o menor dos problemas dele. É o menor dos problemas. Parar, pegar hipoglicemia ali, parar no... Entendeu? Tem um problema maior. Então, a questão é essa. O que eu vejo de positivo? Financeiramente, para o atleta, ele está conseguindo uma visibilidade melhor. Essa desinformação, né? O cara, às vezes, sobe ali num campeonato, 2 campeonatos, já vira treinador. Né? Então, já está sendo tudo muito rápido, sem experiência, sem, né? Eu passei anos com o pessoal me pedir, cara, deixa eu fazer uma consulta. Não vou. Até eu consegui ter maturidade, pelo menos 20 anos de esporte ou mais, para eu poder falar assim, não, agora dá para fazer. Então, assim, esse foguete, esse avião a jato aí carregado de formação parcial, né, tem causado muito problema e, né, às vezes manchado o nome do esporte, porque o pessoal vai lá, vê um cara, né, exagerando ali num protocolo, passa mal, aí vai falar, isso aí é o fisiculturismo. Não, isso não é o fisiculturismo, isso é o ser humano. Em qualquer área da vida, o ser humano ele tende a ser emocionado e a exagerar. Né? O contexto do fisiculturismo é lifestyle, é um negócio, é mentalidade, é saúde. Né? Então, você via na época do Arnold lá na Califórnia, o pessoal indo pra praia lá, mostrando o físico saudável, mostrando o esporte, os irmãos Withers divulgando saúde ali pro pessoal. É uma mentalidade diferente. O negócio hoje em dia, eu concordo com você. Tem essas duas... Complicado. Tá complicado. Bom, vamos lá. Já tá chegando o final. Atletas que têm você como uma grande inspiração no bodybuilding. Você com uma grande experiência e conhecimento na carreira, quais são os melhores caminhos que o bodybuilder pode fazer para a sua evolução? Evolução no geral, tá? Eu vou usar uma frase que eu aprendi com o Pavãozinho lá, um dos caras que me ensinou sobre pose. Corpo humano odeia exagero. Seu corpo, ele odeia exagero. Aprenda a conhecer o seu corpo e explorar o máximo possível do que você tem de recurso. O básico do bodybuilder sempre foi o treino. A chave do bodybuilder, a base do bodybuilder é o treino. Então tudo gira em torno do treino. Você vai comer bem para você treinar bem. Você vai comer bem para você se recuperar bem do seu treino. Você precisa descansar. E tudo que você fizer vai ter que refletir no seu treino. Então aprenda a treinar bem. Desenvolva uma consciência corporal. Estude sobre metodologias. Mas aprenda o básico. Você vê muito comum hoje o pessoal querendo um treino milagroso e focando muito em exercício isolado. O cara quer fazer um exercício isolado ali para manguito, um exercício isolado ali para bíceps. Treina nem com amplitude também, né? Não sabe nem treinar às vezes. Né? Aí, só que ele não desenvolveu a base. Quando você faz uma rosca direta, quando você faz um supino, por exemplo, você fortalece seu manguito. Quando você faz um levantamento terra, você fortalece seu core. E você vai precisar disso. O seu corpo ele não é só um bíceps. Ele tem toda uma estrutura por trás ali para o seu bíceps crescer que tem que estar fortalecida. Sua perna não é só seu vasto lateral, seu vasto medial. Você não vai trabalhar aí sozinho. Você tem que trabalhar seu quadril para aguentar agachar, para seu quadríceps responder bem. Então, aprenda sobre treino, foque no treino, tenha consciência corporal, desenvolva a consciência corporal. Aquela história de mente e músculo, desenvolva essa consciência. Né? Para cada feixe muscular ali, você tem um neurônio responsável por ele. Começa a conectar aquilo ali no seu treino. Que aí sim, tudo que você acrescentar no seu
no seu protocolo, na sua rotina de fisiculturista, vai trazer resultado. O importante é o resultado, é ele vir. Né? O importante não é você falar só, eu conheço 10 tipos de treino diferentes, eu faço a dieta da lua, a dieta do sol, a dieta do IF, a dieta não sei de quê. E aquilo ali não vai, né? Até você trazer... Se perde. E lembra o seguinte, que isso aí não é uma corrida de 100 metros. O bodybuilder ele demora. Então, para você testar se um treino vai dar resultado para você ou não, você vai demorar meses. Você vai demorar anos até você saber. Então, pega uma coisa e vá nela. Até você... Porque antigamente você só tinha o fisiculturismo sênior. Não tinha Men's Physique, não tinha... Então, para um bodybuilder subir no palco, ele tinha que ter pelo menos 5 anos de treino. No mínimo, 5, 10 anos ali, treinando. E isso ajudava ele a adquirir experiência. Hoje não, hoje você tem categorias que com um ano aí você põe um abdômen definido ali, põe um desenho, um shape legal ali, que você pode concorrer ali, sem desenvolver perna, por exemplo, que é uma coisa que demora pra caramba. E o cara já consegue subir no palco. Essa rapidez, né, às vezes se confunde com facilidade. Não é. Tem todo um trabalho. Então, é isso aí. O cara ter paciência e adquirir conhecimento e experiência com ele mesmo. Show de bola, show de bola. A última pergunta, pra gente finalizar aqui. Sua aposentadoria, você tem planos? Tem. Treinar. Eu não aguentar mais. É isso aí, ó. Esse é o Weldry Huck. Prazer. Weldry, muito obrigado, tá bom? Foi muito bom o papo da gente aqui, cara. Não esperava a gente ter fluído desse jeito. Eu falei, cara, tô curioso fazer entrevista com esse cara. Cara, fluiu pra caramba. Valeu. Muito obrigado. Eu vou falar uma coisa que a gente tá conversando aqui atrás no backstage, no caso, né? É o primeiro podcast que você veio aqui também, né? Foi. Cara, muito obrigado, tá bom? Muito obrigado mesmo, de coração. E pra galera ver o nível de profissional que você é e o atleta. Aí, pessoal, agradeço, ó. Cara, agradeço. Essa fera mansa aí de 120 quilos, tá? 125, é fácil. Dieta de 125 por ele é facinho, viu? Tá? Well, muito obrigado, meu querido. Valeu, agradeço pelo convite e espero ter contribuído aí e acrescentado alguma coisa pra vocês aí. Tamo junto. Show de bola. Show de bola. Valeu, pessoal. Até a próxima aí, viu? Valeu.